A herança inesperada. Ana recebeu a ligação numa terça-feira chuvosa de outubro. Um advogado com voz cansada informou que ela havia herdado uma propriedade de uma tia-avó que nem sabia que existia. A casa ficava numa pequena cidade do interior, onde as ruas eram desertas depois das 8 da noite e todo mundo conhecia todo mundo. É uma propriedade antiga, explicou o advogado. Construída em 1920. Sua tia-avó, Eulália, viveu lá por mais de 60 anos, praticamente isolada. As chaves estão com o corretor da cidade. Ana, que vivia num apartamento minúsculo e tinha acabado de perder o emprego, viu na herança uma oportunidade de recomeçar. 3 dias depois, estava dirigindo pelas estradas empoeiradas em direção à sua nova vida. A casa apareceu no final de uma alameda ladeada por eucaliptos altos e sombrios. Era uma construção de 2 andares, com janelas de madeira pintadas de verde escuro e uma varanda que circundava toda a frente. Bonita, mas com aquele ar melancólico das casas que ficaram muito tempo vazias. O corretor, um homem baixo e nervoso chamado Seu Mário, a esperava na varanda fumando um cigarro. Dona Ana, imagino, sou Mário Cardoso. Ele jogou o cigarro no chão e o pisoteou com força desnecessária. Trouxe as chaves e os documentos. A casa está em bom estado, considerando que ficou fechada por 3 meses. Enquanto abria a porta, ele continuou falando, mas Ana percebeu que evitava olhar diretamente para ela. Sua tia era uma mulher peculiar, muito reservada. Nos últimos anos, raramente saía de casa. As pessoas da cidade, criaram algumas histórias sobre ela. Que tipo de histórias? Ana perguntou, mas Seu Mário já estava entregando as chaves e caminhando rapidamente em direção ao carro. Bobagens do povo do interior, Dona Ana. A senhora é uma moça moderna, não vai dar ouvidos a superstições. Ele entrou no carro e baixou o vidro. Qualquer coisa, me procure na imobiliária. Fica na rua principal, não tem como errar. E partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha. A casa por dentro era surpreendentemente aconchegante. Móveis antigos, mas bem conservados, tapetes persas desbotados pelo tempo e uma biblioteca impressionante que ocupava toda uma parede da sala. Ana passou as primeiras horas explorando os cômodos, descobrindo pequenos tesouros, uma caixa de joias com peças vitorianas, fotografias amareladas em porta-retratos de prata, livros em francês e alemão. No quarto principal, encontrou um diário encadernado em couro marrom. As páginas estavam repletas da letra miúda e caprichada de sua tia-avó. A última entrada era de 3 dias antes de sua morte. Os sussurros estão mais altos hoje. Eles sabem que meu tempo está chegando ao fim. Espero que quem vier depois de mim seja forte o suficiente para entender que esta casa guarda segredos que não devem ser perturbados. O porão deve permanecer lacrado, sempre. Ana folheou algumas páginas anteriores. Todas faziam referência a sussurros, presenças e o que habita embaixo. Decidiu que sua tia-avó havia desenvolvido algum tipo de demência nos últimos anos. Era uma explicação racional para escritos tão estranhos. Naquela primeira noite, Ana dormiu profundamente, exausta da viagem e da mudança. Foi acordada por volta das 3 da manhã por um som que não conseguiu identificar imediatamente. Ficou deitada no escuro, ouvindo. Eram sussurros. Vozes baixas, múltiplas, vindas de algum lugar embaixo do quarto. Como se várias pessoas conversassem ao mesmo tempo, num tom tão baixo que era impossível distinguir palavras. Ana sentou na cama, o coração disparado. O som durou cerca de 5 minutos e depois cessou abruptamente. Ela passou o resto da noite acordada, mas os sussurros não retornaram. Na manhã seguinte, Ana decidiu investigar a casa mais thoroughly. Havia notado na véspera que não encontrara acesso ao porão, embora pela estrutura externa fosse óbvio que a casa tinha um subsolo. Depois de muito procurar,
encontrou uma porta disfarçada atrás de uma estante na biblioteca. A estante estava aparentemente fixa, mas ao empurrá-la com força, ela se moveu, revelando uma porta de madeira escura trancada com um cadeado antigo, mas resistente. Ana lembrou-se das palavras do diário. O porão deve permanecer lacrado. Mas curiosidade e racionalidade falaram mais alto. Ela encontrou um pé de cabra no galpão dos fundos e forçou o cadeado. A fechadura cedeu com um estalo metálico que ecoou pela casa silenciosa. A escada que descia para o porão era íngreme e as tábuas gemiam sob seus pés. O ar lá embaixo era frio e carregado com um odor estranho, não exatamente de mofo, mas algo mais orgânico e desagradável. Ana acendeu a lanterna do celular e desceu. O porão era maior do que esperava, dividido em várias salas pequenas. As paredes eram de pedra bruta e o chão de terra batida. Na primeira sala, encontrou prateleiras repletas de potes de vidro contendo líquidos escuros e o que pareciam ser pedaços de coisas que preferiu não identificar. Na parede oposta, havia símbolos entalhados na pedra. Não eram letras de nenhum alfabeto que conhecesse, mas havia algo familiar neles, como se sua mente tentasse se lembrar de algo enterrado muito fundo na memória. Foi na terceira sala que Ana encontrou os diários, dezenas deles empilhados em prateleiras de madeira, todos com a mesma caligrafia caprichada de tia Eulália, mas estes eram muito mais antigos. O primeiro datava de 1943. Ana pegou um ao acaso e começou a ler. 15 de março de 1943. Consegui finalmente fazer contato. Eles estavam aqui antes da casa ser construída, antes mesmo dos índios que habitavam esta terra. São antigos, tão antigos que nossa linguagem não tem palavras para descrevê-los. Eles me ensinaram o primeiro ritual hoje, meu sangue na terra, as palavras que não devem ser pronunciadas em voz alta, e eles sussurraram de volta. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Continuou lendo. 20 de março de 1943. O pacto foi selado. Eles me darão conhecimento e longevidade, e em troca eu serei a guardiã. Devo manter os rituais, alimentá-los quando necessário e garantir que nunca sejam perturbados. A casa será um portal, mas um portal controlado. As páginas seguintes descreviam rituais bizarros, sacrifícios de animais e conversas com entidades que tia Eulália chamava de os antigos. Quanto mais Ana lia, mais perturbada ficava. Sua tia-avó aparentemente havia passado décadas se comunicando com alguma coisa que habitava sob a casa. E todas as entradas terminavam com a mesma frase: eles sussurram e eu escuto. Ana subiu do porão com as pernas trêmulas e a mente em caos. Decidiu que era hora de ir embora. Heranças estranhas, casas antigas e diários perturbadores eram demais para alguém que só queria recomeçar a vida em paz. Começou a arrumar suas poucas coisas, mas quando foi procurar as chaves do carro, elas tinham desaparecido. Ana tinha certeza absoluta de que as havia deixado na mesa da cozinha, mas não estavam mais lá. Passou 2 horas procurando por toda a casa. Nada. Quando o sol começou a se pôr, Ana percebeu que teria que passar mais uma noite na casa. Decidiu trancar-se no quarto principal e esperar o amanhecer para pedir ajuda na cidade. Mas às 3 da manhã, os sussurros voltaram. Desta vez, eram mais altos, mais insistentes. Ana conseguia distinguir que havia múltiplas vozes falando ao mesmo tempo, como um coro desafinado. E havia algo diferente. Parecia que as vozes estavam se movendo pela casa. Ana saiu da cama e encostou o ouvido na porta. Os sussurros pareciam vir do corredor. Lentamente, ela abriu a porta a uma fresta. O corredor estava mergulhado na escuridão, mas ela podia ouvir claramente as vozes se movendo.
subindo as escadas, caminhando pelo andar de cima, e sempre sussurrando naquela língua incompreensível. Foi quando Ana viu a primeira sombra. Era alta, mais alta que qualquer ser humano, e se movia de forma estranha, como se não fosse sólida. Passou pela porta do quarto sem fazer ruído, mas deixando atrás de si um rastro de frio que fez Ana tremer até os ossos. Outras sombras a seguiram. 5, 6. Ana perdeu a conta. Todas altas, todas se movendo com aquela fluidez antinatural. Ana fechou a porta silenciosamente e se escondeu debaixo das cobertas como uma criança. As vozes continuaram se movendo pela casa por mais de 1 hora antes de finalmente cessarem. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, Ana correu para a cidade. Na cidade, Ana procurou diretamente seu Mário na imobiliária. Ele estava tomando café e lendo jornal quando ela irrompeu pela porta, claramente transtornada. Seu Mário, preciso saber a verdade sobre minha tia e aquela casa. O homem suspirou e indicou uma cadeira. Sabia que este dia chegaria. Sente-se, dona Ana. Seu Mário contou que tia Eulália tinha chegado à cidade nos anos 1940. Uma jovem misteriosa que comprou a casa com dinheiro vivo e se mudou sozinha. Nos primeiros anos era sociável, até chegou a frequentar a igreja, mas gradualmente foi se isolando. As pessoas começaram a notar coisas estranhas, disse seu Mário. Luzes acesas a noite toda, sons vindos da propriedade, animais que desapareciam. E ela não envelhecia como deveria. Ana franziu a testa. Como assim? Dona Ana, sua tia-avó tinha 23 anos quando chegou aqui em 1943. Quando morreu, 3 meses atrás, aparentava ter no máximo 40. Faça as contas. Ana sentiu o sangue gelar. Era impossível. Mas as fotografias que havia visto na casa, tia Eulália realmente parecia muito jovem para alguém que deveria ter mais de 100 anos. Teve casos estranhos ao longo dos anos, continuou seu Mário. Pessoas que resolveram investigar a propriedade e desapareceram. O último foi há 5 anos. Um rapaz de uma universidade que estava pesquisando fenômenos paranormais do interior. Nunca mais foi visto. Por que ninguém me contou isso antes? Porque, disse uma voz atrás dela, algumas verdades são perigosas demais. Ana se virou. Uma senhora idosa havia entrado na imobiliária. Tinha cabelos brancos e olhos azuis penetrantes. Sou Dona Conceição, disse a mulher. Conheci sua tia-avó desde que ela chegou aqui e sei o que ela realmente era. Dona Conceição levou Ana para sua casa, uma pequena construção nos fundos da cidade. Lá, serviu chá e contou uma história que fez Ana questionar sua própria sanidade. Sua tia fez um pacto, disse Dona Conceição, com coisas que existiam aqui antes mesmo dos índios. Esta região sempre foi estranha, Dona Ana. Os índios evitavam esta área. Diziam que era amaldiçoada. Quando os primeiros colonos chegaram, muitos desapareceram ou enlouqueceram. A senhora explicou que tia Eulália havia descoberto como se comunicar com essas entidades. Em troca de juventude e conhecimento proibido, ela se tornara uma espécie de guardiã, mantendo-as satisfeitas e controladas. Mas todo pacto tem um preço, continuou Dona Conceição. E quando a pessoa que fez o pacto morre, alguém da família deve tomar seu lugar. É uma maldição hereditária. Ana se levantou abruptamente. Isso é loucura. Essas coisas não existem. Então me explique os sussurros que você ouviu a noite passada. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não havia contado a ninguém sobre os sussurros. Dona Conceição continuou. Eles sabem que você está lá e estão ficando impacientes. Sua tia mantinha eles satisfeitos com rituais regulares. Sem ela, eles estão famintos. Que tipo de rituais? Sacrifícios. Primeiro de animais, depois... Dona Conceição não terminou a frase. Ana pensou no jovem universitário que havia desaparecido 5 anos antes.
tenho que sair da cidade, imediatamente. Não vai conseguir, disse Dona Conceição tristemente. O pacto não permite. Você pode tentar fugir, mas sempre será trazida de volta. A única forma de quebrar a maldição é o quê? Destruir o que eles mais valorizam. O núcleo do poder deles está no porão da casa, mas é extremamente perigoso. Muitos tentaram e nunca voltaram. Ana saiu da casa de Dona Conceição com mais perguntas do que respostas. Tentou pegar um ônibus para a cidade grande, mas uma estranha sonolência a venceu durante a viagem e ela acordou de volta em sua cama na casa, sem saber como havia chegado lá. Durante os dias seguintes, Ana tentou várias vezes deixar a propriedade. Sempre acontecia a mesma coisa. Ou ela desmaiava inexplicavelmente e acordava de volta na casa, ou circunstâncias estranhas a impediam de partir. O carro que não funcionava, estradas que pareciam levar sempre de volta ao mesmo lugar, uma névoa espessa que a desorientava completamente. As manifestações noturnas estavam ficando mais intensas. As sombras agora apareciam mesmo com as luzes acesas, e os sussurros haviam se transformado em vozes mais claras, embora ainda ininteligíveis. Ana começou a distinguir tons diferentes. Algumas vozes pareciam anciãs, outras tinham uma qualidade infantil perturbadora, e elas estavam tentando se comunicar diretamente com ela. Na quinta noite, Ana acordou e encontrou símbolos desenhados com uma substância escura nas paredes do seu quarto. Os mesmos símbolos que havia visto entalhados no porão. Quando tocou um deles, teve uma visão súbita e aterrorizante. Viu a terra antes da chegada dos humanos, habitada por seres de forma indefinida que se alimentavam de energia vital. Viu os primeiros rituais de tia Eulália, o sangue escorrendo pelas pedras do porão, enquanto as entidades se materializavam parcialmente. Viu desaparecimentos ao longo das décadas, pessoas trazidas para a casa para alimentar os seres famintos. E viu o que aconteceria se ela não assumisse o papel de guardiã. As entidades se espalhariam pela região, não mais contidas pelos rituais de controle. Ana compreendeu então que estava presa num dilema impossível. Se assumisse o pacto, se tornaria uma assassina como sua tia. Se não assumisse, seria responsável por uma catástrofe muito maior. Ana passou mais 3 dias estudando os diários de tia Eulália, procurando uma terceira opção. Nos escritos mais antigos, encontrou referências a uma possível forma de banir definitivamente as entidades, mas o processo era arriscado e poderia resultar em sua morte. O ritual de banimento exigia que ela descesse ao coração do poder no porão, uma câmara que ainda não havia descoberto, e confrontasse diretamente as entidades em seu próprio território. Teria que usar seu próprio sangue e força vital como energia para um contra-ritual que selaria permanentemente o portal entre os mundos. Muitos tentaram, mas nunca tiveram o sangue da família, escrevera tia Eulália numa entrada de 1987, depois de outra tentativa fracassada de quebrar o pacto. Apenas alguém ligado ao pacto original pode desfazê-lo completamente. Na 8ª noite na casa, Ana tomou sua decisão. Esperou até as 3 da manhã, quando as manifestações eram mais fortes, e desceu para o porão carregando uma lanterna, uma faca de cozinha e todas as páginas dos diários que descreviam o ritual de banimento. No fundo do porão, atrás de uma parede que parecia sólida, mas cedeu ao seu toque, Ana encontrou a câmara final. Era um círculo perfeito escavado na rocha, com símbolos entalhados cobrindo cada centímetro das paredes. No centro, uma depressão circular no chão estava manchada com o que claramente era sangue seco de décadas de rituais. Assim que Ana entrou na câmara, as entidades se manifestaram. Elas eram ainda mais aterrorizantes quando vistas claramente. Formas que pareciam mudar constantemente, como se fossem feitas de sombra líquida.
Algumas tinham características vagamente humanas, outras eram completamente alienígenas. Todas irradiavam uma fome antiga e insaciável. As vozes agora eram claras, falando diretamente em sua mente. Aceite o pacto. Torne-se nossa guardiã. Você terá poder, longevidade, conhecimento além da compreensão humana. Recuse e sofrerá, e outros sofrerão por sua causa. Não há escape, não há outras opções. Ana respirou fundo e começou o ritual de banimento. Ana cortou a palma da mão e deixou seu sangue gotejar no círculo central, enquanto recitava as palavras que havia memorizado dos diários. As entidades reagiram imediatamente, suas formas se tornando mais sólidas e ameaçadoras. O ar na câmara ficou gelado e Ana sentiu como se sua força vital estivesse sendo sugada para fora do corpo. As paredes começaram a tremer e rachaduras apareceram nos símbolos entalhados. Você não compreende o que está fazendo. As vozes gritaram em sua mente. Sem nós, sem o equilíbrio, coisas piores virão. Mas Ana continuou o ritual, mesmo quando sentiu que estava morrendo. Sangue escorria de seus olhos e nariz, e suas pernas fraquejaram. A lanterna se apagou, mas a câmara estava agora iluminada por uma luz estranha e pulsante que emanava das próprias entidades. No clímax do ritual, Ana gritou as palavras finais e despejou o resto de seu sangue no círculo. Houve uma explosão de luz branca e um som como o mundo se partindo ao meio. Ana acordou 3 dias depois no hospital da cidade. Dona Conceição estava sentada ao lado de sua cama. Como estou aqui? Ana perguntou com voz rouca. Seu Mário a encontrou inconsciente no quintal da casa, explicou Dona Conceição. A casa desabou completamente. Dizem que foi um problema estrutural, mas eu sei a verdade. Ana tentou se sentar. Sentia-se fraca, mas viva. Funcionou? Dona Conceição sorriu. A primeira vez que Ana a viu sorrir. Os sussurros pararam. Pela primeira vez em 80 anos, a cidade está verdadeiramente em silêncio à noite. Ana ficou mais uma semana no hospital. Quando teve alta, descobriu que havia herdado não apenas a casa, agora destruída, mas também uma conta bancária considerável que tia Eulália havia acumulado ao longo das décadas. Ela usou o dinheiro para se mudar para outra cidade, longe daquele lugar. Começou uma nova vida, um novo emprego, novos amigos que nunca souberam de sua história, mas às vezes, nas noites mais silenciosas, Ana ainda acorda às 3 da manhã e escuta atentamente. Não por sussurros, esses nunca mais voltaram. Ela escuta para ter certeza de que o silêncio continua, porque como tia Eulália havia escrito em seus últimos diários, alguns pactos ecoam através das gerações. E Ana sempre se pergunta se realmente quebrou a maldição, ou se apenas a adormeceu por um tempo. Por enquanto, o silêncio é suficiente, mas ela mantém uma faca sempre ao alcance da mão e nunca dorme sem uma luz acesa. Porque algumas liberdades custam mais do que se imagina, e algumas vitórias são apenas temporárias. E nas noites mais escuras, quando o vento bate nas janelas de seu novo apartamento, Ana às vezes pensa ouvir um sussurro distante chamando seu nome. Mas pode ser apenas sua imaginação. Ou não.